Bom dia, pessoal. César Fittipaldi aqui, do canal César Fittipaldi no YouTube, César com Z, do blog cesarfittipaldi.blogspot.com, das redes sociais. E eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Grande Prêmio da Espanha, que se realizou domingo passado. Eu sei que passaram-se alguns dias, eu tenho tido muitas atribuições de trabalho e fica difícil para eu poder cumprir as minhas obrigações. No entanto, espero que vocês gostem dos comentários que eu vou falar sobre a corrida. Pois bem, o circuito de Montmeló, na Catalunha, não é um dos circuitos mais favoráveis no que se refere a ultrapassagens. É um circuito estreito, as curvas são de média e alta velocidade e, tirando o malfadado DSR, que permite que se abra as asas em determinados pontos da pista, facilitando, portanto, as ultrapassagens de quem está a menos de um segundo de distância, não há muitas possibilidades de ultrapassagens. Os pilotos conhecem o circuito como a palma das mãos, uma vez que muitos testes, ou dos poucos que são realizados hoje em dia, são efetuados ali, principalmente os pilotos com mais experiência. Então é uma pista previsível, não oferece grandes desafios, e ela acaba indicando os rumos que a temporada vai ter em relação a favoritismo, a conjuntos mais equilibrados. É uma pista abrasiva, mas abrasiva média, diria eu. Mais uma vez, a supremacia da Mercedes foi uma supremacia de um conjunto, ao lado de um piloto excepcional, não há como negar, de uma gestão de estratégia precisa, e um conjunto, carro, motor, conjunto propulsor, aerodinamicistas, técnicos de bastidores, muito bem calibrado, muito bem equilibrado, fizeram com que Hamilton obtivesse uma vitória que talvez não fosse tão previsível assim. Sim, ele conquistou a sua 100ª pole position no sábado, que é uma marca absurda, mas o Verstappen teria um carro mais competitivo para a corrida. E realmente ele quase venceu, ele liderou boa parte da prova, mas naquele jogo de gato e rato, de paradas de boxe, fazer voltas rápidas para obter vantagem, o famoso undercut, a Mercedes mais uma vez levou a melhor. Portanto, Hamilton fica com uma nota muito alta, eu não daria um 10 para ele, porque ele não liderou a prova toda, sei lá, mas ele consegue extrair do equipamento o melhor que esse equipamento pode dar, ele consegue preservar os pneus, e mesmo quando os pneus não estão em boas condições, ele ainda consegue manter um ritmo superior aos seus adversários se estivessem em condições similares. Então, o piloto Hamilton efetivamente é um monstro. Verstappen está um degrauzinho abaixo, ele ainda é um pouquinho impulsivo, ainda é um pouco intempestivo, fala um pouco também, isso atrapalha talvez o equilíbrio psicológico, ainda não alcançou aquele equilíbrio, apesar de já ter até 7 temporadas na Fórmula 1, mais de 120 grandes prêmios, ainda falta um quesinho de amadurecimento, mas é um grande piloto e está extraindo do seu equipamento coisa que seus companheiros jamais conseguiram. Obviamente nós não estamos falando do período da Red Bull de Vettel de 2010 e 2013, onde ele obteve tetracampeonato, mas ali era fora da curva. O Valtteri Bottas continua devendo, ele faz aquela parte burocrática, né? Ele chega em terceiro, ele não é uma ameaça ao Verstappen, portanto ele não ajuda muito a equipe. Ele fez uma marrinha na prova, ele estava para ser ultrapassado pelo Hamilton numa daquelas paradas de boxe. Hamilton vinha muito mais rápido, ele segurou durante uma volta, talvez um pouco mais de meia volta, poderia ter facilitado mais, tipo, olha, eu estou aqui, enfim, também não favorece a sua eventual renovação de contrato, não sei, ainda é cedo para dizermos. Leclerc
está levando a Ferrari nas costas. Um ritmo sempre forte de corrida, muitas vezes o Sainz é mais rápido numa volta lançada. Parece que a química entre os dois está dando certo, um estimula o outro e até o Leclerc acabou fazendo elogios ao Carlos Sainz, porque diz que ele se sente mais motivado a tirar o melhor de si. A Ferrari tá com um conjunto interessante, está com possibilidades de renascer. Em quinto, o Sérgio Pérez está devendo, tá? Após uma desastrosa corrida anterior, onde ele nem obteve os pontos, ele chegou em quinto, mas tinha equipamento para mais, dava para brigar lá com o Bottas. Não vou dizer que ele fosse superar os dois fora da curva, o Hamilton e o Verstappen, mas pelo menos ele poderia. Então, ainda está se adaptando, é um bom piloto, mas está devendo um pouquinho. Fórmula 1 não tem muito tempo de carência para as pessoas se adaptarem, mostrarem serviço. A Fórmula 1 é cruel, é um palco iluminadíssimo. Se você está lá em cima e dá uma piscada, dá uma tropeçada, dá uma tossida, isso repercute mal, tá? Então, imagina-se que quem suba aquele palco já esteja preparado. A gente tem sim uma certa tolerância, pilotos novos, que levam tempo a se adaptar, trocas de equipe, pilotos que estão retornando, caso do próprio Fernando Alonso, o Vettel está tentando reconstruir a carreira, mas não tem muita tolerância não, é Fórmula 1, tá? O Ricciardo fez uma prova mais consistente dessa vez, conseguiu finalmente superar o Lando Norris, que teve uma prova apagada. O Ricciardo chegou em sexto. O Carlos Sainz foi superado na prova pelo Leclerc, mas também está fazendo um bom campeonato. Ele tem uma consistência, uma confiabilidade que é interessante para a Ferrari nesse momento. Está sendo o segundo piloto, sim, apesar dele não ver isso com esses olhos, mas é o segundo piloto. Depois nós temos, falei do Lando Norris, teve uma corrida um pouco apagada, talvez uma escolha errada de estratégia, talvez não tenha se adaptado à pista, alguma coisa assim. Em nono, Esteban Ocon, que está dando um trabalhão para o Fernando Alonso, porque ele está tirando leite de pedra. Aquela Alpine, ela oscila, tem horas que ela parece ser velocíssima e tem horas que ela parece um carro comum. Eles precisam encontrar dar uma evoluída no carro em si, e encontrar estratégias mais consistentes de corrida. Hoje a Fórmula 1 é muito sobre estratégia, com as paradas para troca de pneus, as posições na pista, enfim, é bastante complexa a coisa. E em décimo, novamente pontuando o Gasly. Gasly realmente, a AlphaTauri não está fazendo um campeonato tão bom, talvez, quanto se esperava. É um pouquinho decepcionante as prestações recentes do Tsunoda, do japonês, que fez uma grande estreia, chegando nos pontos, em nono lugar. Eu mesmo louvei a vinda do piloto, mas agora realmente eu reconheço que ele está um pouquinho, e parece que ele tem alguns problemas mentais de equilíbrio, parece que está até fazendo um tratamento psicológico, porque ele fala muito. Outro dia ele foi dar uma entrevista, parece que ele falou 15 minutos sobre o corte de cabelo dele, quer dizer, é uma coisa meio desequilibrada, né? Enfim, espero que ele se reencontre, porque velocidade ele tem, mas não basta velocidade, velozes todos são, tem que ter velocidade, tem que ter estratégia, tem que enxergar a corrida, tem que ter ritmo, não é verdade? Em 11º, Lance Stroll. Uma pena a perda de rendimento da agora chamada Aston Martin, que o ano passado era o Racing Point, ou Mercedes-B. Fizeram um grande campeonato, inclusive com a pole position do Stroll e vitória do Pérez. Este ano está uma sombra do que foi o ano passado. E azar do Vettel, né, que está enterrando a carreira, porque ele veio para ser o mentor, o líder, reconstruir a carreira que foi brilhante. O cara tem mais de 50 vitórias em grandes prêmios, não é um bobo não. Mas, por enquanto, 12º, o Kimi. O Kimi, o ano passado, fez uma largada na prova anterior, né, pulou para sexto, depois acabou batendo esse ano, e na Espanha também esperava-se. A Alfa Romeo, ela precisa rever algumas coisas.
O Giovinazzi tem sido consistentemente mais rápido que o Kimi parece estar se divertindo, mas Fórmula 1 não é diversão, é negócio sério. Então ele precisa realmente obter alguns resultados. A expectativa deles é alguns pontos, o que no meu ver é pouco, mas é o que eles podem fazer no momento. Depois veio o Vettel, continua tendo problemas, aparentemente estava dando uma evoluída, mas ainda está faltando ritmo de corrida. Ele se envolve em algumas disputas, ele tenta mostrar aquela velha verve, ele reconhece que está tendo dificuldades, o carro não ajuda. 14º, o Russell. A Williams é uma lástima, Russell é um bom piloto e é um desperdício de talento. No entanto, realmente ele peca um pouco na estratégia de corrida. Às vezes ele se classificou em 11º, por exemplo. Ele poderia ter tido um resultado mais consistente, mas eles se perdem no meio da prova. 15º, Giovinazzi fez uma prova apagada, né? Me parece que ele teve uma parada de boxe também meio desastrosa. Em 16º, Nicolas Latifi, que também está fazendo peso na Fórmula 1, gastando dinheiro, porque não demonstrou em momento algum um talento extraordinário ou fora do comum, e as corridas que ele tem feito são protocolares, né? Geralmente lá na traseira. 17º, triste resultado para Fernando Alonso, que andou em posições melhores, mas depois teve a sua prova arruinada por algum problema de estratégia, eu não sei exatamente. Ele estava assim, num determinado momento, ele chegou a andar em 6º lugar, antes das paradas dele de pneus, mas ele ainda é o Fernando Alonso, mas está faltando alguma coisa. 18º, o Schumacher está fazendo decente, não está passando vergonha. Disputa ali com o Latifi, às vezes larga na frente, arrasta um carro triste, não estão desenvolvendo, já estão focados em 2022. Tem 2 pilotos novatos, o Schumacher e o polêmico Mazepin. 19º Mazepin, e não completou. O único abandono da prova foi o Tsunoda, que teve problemas e acabou não completando. Bom, essa foi minha análise do Grande Prêmio da Espanha. Ela não sinaliza nada em definitivo, as coisas podem mudar. Próximo Grande Prêmio, no outro domingo, é Mônaco, que é uma prova atípica, onde prepondera a experiência e o talento de alguns pilotos. Então não esperem nada muito diferente de uma vitória do Hamilton, talvez do Verstappen. O Hamilton já abriu 4 provas, ele já abriu 14 pontos para o Verstappen. É preocupante. Para quem queria ou imaginava um campeonato mais disputado, acho que não vai ser dessa vez. Apesar dos esforços da Red Bull, a Mercedes ainda está um pouquinho à frente e tem um piloto que dispensa comentários, né? Pessoal, essa é a minha análise. Volto antes do Grande Prêmio de Mônaco com outras avaliações. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, dá uma força pra gente. Valeu!